Olá, irmãos e irmãs, bom dia, bem-vindos ao nosso encontro da meditação da Palavra de Deus. Hoje, dia 27 de abril, segunda-feira da terceira semana da Páscoa. E a liturgia da Palavra de hoje a primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, já no capítulo 6. Depois da eleição dos diáconos, porque os irmãos, os cristãos vindo, seja da gentilidade, seja dos judeus, houve uma discussão pelo atendimento das viúvas, ou seja, o que a gente chama hoje da cesta básica, da caridade, das pessoas que precisavam de uma assistência social da igreja. E os apóstolos perceberam que eles não podiam deixar a palavra, deixar o anúncio do evangelho por causa desse serviço, elegem alguns irmãos para fazer esse trabalho. Um deles é Estevão, Santo Estevão, e diz que era um homem cheio do Espírito Santo, que anunciava com força a palavra, e todos escutavam aquilo que ele dizia. E o pessoal, diante da força do anúncio de Estevão, fazem, alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com os sirinenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão e levam eles, no fundo, diante do Sinédrio, porque achavam que aquilo que dizia Estevão ia contra a fé judaica, então começavam a debater, só que não conseguiam vencer a sabedoria de Estevão. Isso para nós hoje é como se nós hoje quiséssemos anunciar ao mundo, sendo bem acolhidos, bem aceitos, sucesso, prestígio, fama. Não. É verdade que vai ter coisas que o mundo vê que não adianta, por mais que discuta conosco tentando argumentar, chegam que não conseguem vencer-nos, principalmente muitas vezes a nível de fé ou moral, e que a gente tem razão. Chega uma hora e não consegue nos vencer na argumentação. Porém, o fato de não nos aceitarem, não nos acolherem, não nos escutarem como talvez a gente gostaria, não temos este sucesso na evangelização, no anúncio do Evangelho, nos ajuda, nos faz um pouco mais humildes, porque não é para isto que a gente anuncia, para ser, não sei, engrandecidos, olha o sucesso que eu faço, não. Às vezes é bom a resistência, para a gente não cair num fanatismo, num ufanismo religioso, numa algo de olha como eu... Não, é a pobreza da pregação. E parece que você usa o melhor argumento do mundo, mas não é escutado, não é aceito. Que pena. Mas isto indica que por mais que use um bom argumento, é Deus que toca o coração do outro e faz com que acolha a palavra. Não é obra apenas humana, de argumentação e de raciocínio. E até aqui, diz a leitura, arrumaram algumas falsas testemunhas para tentar ver se colocavam Estevão em saia curta, numa situação complicada diante das autoridades judaicas. E mesmo assim não conseguiam vencê-lo. Esses homens do Sinédrio ficam espantados com a sabedoria de Estevão e olham para ele como se o rosto dele tivesse transformado e viam como se fosse o rosto de um anjo. Oxalá nós vivendo da intimidade, da comunhão com Deus, transpareça no nosso rosto, no nosso agir, até porque não fisicamente, que nós vivemos dessa intimidade com Cristo. Que nós seduzamos, encantemos o outro, até mesmo pelo nosso viver, a nossa maneira de ser, de viver, que demonstra que somos de Deus, estamos em Deus, estamos em Cristo. O Evangelho de hoje é o Evangelho do capítulo 6 de São João, que é a continuação de todo o início do discurso de Jesus do pão da vida. Primeira semana da Páscoa, as aparições de Jesus, para Jesus ajudar que os discípulos acreditem que ele está vivo e ressuscitado.
Segunda semana, do lado aberto de Cristo, jorrou sangue e água. Então, água é a figura do batismo, então meditamos um pouquinho o batismo. Sexta-feira, com a multiplicação dos pães, começamos um pouco esta semana que começamos hoje a meditar o sacramento da Eucaristia, sangue e água, não? E a multidão, depois da multiplicação dos pães, tentam fazer Jesus rei, ele foge, etc. E os discípulos descem a montanha, pegam os barcos e vão para o outro lado do Mar da Galileia, vão a Cafarnaum. Jesus ainda fica rezando um pouco. E no meio da madrugada, vai ao encontro dos discípulos, que é a parte do evangelho que é pulada, do evangelho de hoje. A multidão, quando vai atrás de Jesus, vê que os barcos não estão, então supõe que os discípulos foram, eles tinham visto os discípulos irem embora. Mas Jesus não. E procuram, Jesus não encontra. Onde foi Jesus? E quando chegam no novo barco, eles vão até Cafarnaum, atrás de Jesus. E quando o encontram, perguntam, mestre, Rabi, como chegastes aqui? Só que Jesus não quer explicar como ele atravessou o mar, aí caminhando sobre a água, não quer responder. Parece que não responde a pergunta que faz a multidão. E Jesus parece que começa a responder de uma maneira um pouco dura, porque ele diz assim, olha, vamos parar de conversa. Sabe por que vocês estão me seguindo? Não porque viram sinais, mas porque vocês comeram e ficaram saciados. No fundo é como se Jesus dissesse, sabe por que vocês estão aqui? Porque querem resolver os seus problemas imediatos, saciar, resolver as suas necessidades imediatas. E eu não vim para isto. Vocês não reconhecem que os sinais, por isso São João não usa a palavra milagre, mas sinal, para indicar que aquilo que Jesus faz são os sinais para demonstrar que ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é o Senhor, mas a multidão não reconhece. Apenas reconhece um curandeiro, um milagreiro, alguém que faz coisas extraordinárias. E Jesus diz assim, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai o marcou com o seu selo. E a multidão pergunta o que devemos fazer para realizar as obras de Deus. A multidão pensa que ter este pão da vida eterna é cumprir leis, como eles sempre aprenderam dos fariseus, cumprir os mandamentos, cumprir a lei. Não entenderam de que alimento fala Jesus. E Jesus vai dizer, a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Acreditar em Jesus é acreditar que ele foi enviado, não tanto para fazer a nossa vontade, resolver os nossos probleminhas imediatos, ou até saciar as nossas expectativas, como se Deus tivesse que realizar as nossas expectativas humanas, como ontem escutávamos do Evangelho dos discípulos de Emaús. Eles voltavam tristes, com um ar sombrio, porque achavam, esperávamos que ele iria restaurar Israel. Tinham expectativas humanas, e Jesus não realiza essas expectativas humanas. Veio para nos ensinar a viver do mesmo alimento que ele, Jesus, fazer a vontade do Pai. E é isto que ele quer que a gente tenha hoje na nossa vida, como alimento a vontade do Pai. E quer nos ensinar a ter esse alimento. Não tanto que Deus faça a nossa vontade, mas que nós aprendamos a viver da vontade de Deus. Oxalá nós de verdade desejemos esse alimento todos os dias e façamos essa obra de Deus, que é viver de Deus, da vontade de Deus, apoiados em Deus. E o Senhor nos ajudará. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, Deus de amor e bondade, Deus de misericórdia e compaixão. Ajuda-nos todos os dias a viver do teu amor, da tua vontade, a aceitar as contrariedades da vida como permitidas por ti, para nos ensinar a viver-nos apoiados no teu amor, na tua força, no teu Espírito, a de verdade acreditar hoje no teu Filho. Ajuda-nos, Pai Santo, a de verdade nunca nos afastar desse amor. Isso pedimos por teu Filho que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, irmãos e irmãs, para o nosso próximo encontro da meditação da Palavra de Deus.